com características e desafios tão grandes como nós temos, principalmente no Brasil, na Índia, na China e outros países como Malásia, Nigéria e etc. Eu não sei se os senhores conseguem ver, isso aqui foi revisto agora em abril de 2011 e está sendo revisto agora, provavelmente em agosto, porque ainda trabalha com elementos de expectativa. Vocês vão ver que para o período de 2011 e 2014, a região que apresenta o melhor crescimento em termos de PIB, e PIB potencial e capacidade de consumo vai ser a região asiática, com crescimento médio de 8,3%. A América Latina apresenta um crescimento de 5,7%, o leste europeu 5,8%, a África 6,5%, o Oriente Médio 5,8%, e aqui não está revisto, mas eu queria já dar os números que provavelmente deve sair do FMI. A América do Norte não deve passar de 13,5% e a União Europeia não deve passar de 2,5%. Se a conjuntura continuar dessa forma. Por quê? Porque a capacidade que esses países têm de gerar novos empregos, sendo que nós temos uma situação do comércio internacional, em certa medida, importação e exportação se transferir para as regiões como América Latina, África e Ásia, e os investimentos, principalmente os investimentos e a formação fixa de capital, está sendo transferida para as regiões em desenvolvimento, é uma situação bastante crítica, como é que esses países vão poder gerar novos empregos. Obviamente aqui cabe uma menção, dizer que no passado, esses países focaram suas estratégias menos na área de manufatura e agricultura, com exceção dos Estados Unidos, que se fortaleceu na área de agricultura, mas principalmente na área de serviços. A área de serviços foi a área focada pelos Estados Unidos, em qualquer programa que a gente olhe, e a União Europeia, para fortalecer a área de serviços agregada à produção de manufatura e à produção agrícola. Hoje, nós pegamos países como Índia e também agora como China, que investem fortemente na área de serviços. Por quê? Porque entenderam que um país desenvolvido, ele precisa se desenvolver na agricultura, na indústria e na área de serviços. Essa característica, ela reflete na participação das importações mundiais, obviamente uma queda forte daquilo que nós chamamos na participação da União Europeia, uma redução que começa a ser importante nos Estados Unidos, e um ganho, principalmente dos países da Ásia e do leste europeu, também puxados aí como países âncoras como China e Rússia nesse caso. O panorama brasileiro, e é importante ressaltar, porque isso tem um impacto muito forte no comércio exterior brasileiro, ele modificou, eu diria, nos últimos 10 anos, fortemente, ou um pouquinho mais, desde a estabilização da economia, nós estamos falando de 12, 13 anos, até a introdução do que nós chamamos da criação e do fortalecimento do nosso mercado de consumo de massa. Muito se discutia no Brasil, e não vou entrar aqui para ser rápido, se era possível o país se desenvolver a partir do seu mercado de consumo. Primeiro ponto. Segundo ponto, se era possível se desenvolver a partir da criação do mercado de consumo, estruturado não numa bolha de empréstimos e de criação de um sistema, de uma economia artificial. O que eu chamo de economia artificial aqui? É a questão de como é que tu trabalha a questão do aumento de renda da população, sem ser um aumento de renda real, mas baseado em financiamento do consumo. Nós temos economias, por exemplo, como a economia americana, que o crescimento do consumo das famílias americanas, ele é dado, os economistas falam entre 50% e 60%, porque nós chamamos de aumento do consumo artificial, ou seja, através de financiamento. Isso é um dos exemplos claros que nós temos na economia americana. No caso brasileiro, com programas de transferência de renda, geração de emprego e renda, e transferência, principalmente, e eu vou poder apresentar os números aqui, da saída de um contingente de mais de 30 milhões de pessoas da classe D para a classe C, nós tivemos um aumento importante
do consumo, isso é visto nesse gráfico que eu apresento aqui, principalmente no período que inicia-se de 2003 para frente, mas logo depois da crise, um aumento importante do consumo das famílias brasileiras. Só para dar um dado, deve ter crescido, em média, pelos cálculos do IPEA, um consumo das famílias brasileiras, se nós pegarmos os últimos 8 anos, deve ter crescido em média de 7,5% a 7,8% o consumo das famílias no Brasil. O que mostra um crescimento importante do mercado interno. Da mesma forma, nós temos uma queda, e o gráfico se cruza, obviamente, uma queda da taxa de desemprego e um aumento da massa salarial real. Isso tem elementos positivos e elementos negativos. Do ponto de vista da competitividade por preço, obviamente um crescimento da massa salarial real do ponto de vista das exportações, isso leva obviamente a um aumento de custo, é inegável isso dentro do processo produtivo. Por outro lado, isso leva a um aumento substancial do consumo do mercado interno. Então, vários setores empresariais hoje eles veem a joia, digamos assim, da coroa como o mercado interno. Então é importante ressaltar que isso produziu elementos que criam musculatura e auxiliam o Brasil a ter hoje não só estrutura, mas principalmente um mercado de consumo, que no caso do comércio exterior brasileiro, mostra por que as importações brasileiras vêm aumentando e mostra porque vários países vêm colocando ou tentando colocar os seus produtos no Brasil. Obviamente aqui nós temos dois gráficos. Primeiro, a diminuição da pobreza e a diminuição da pobreza extrema. O nosso governo elegeu como prioridade a eliminação da pobreza extrema. Então, portanto, é importante ressaltar isso. Isso é fundamental também, porque a gente se elimina a pobreza extrema, gerando emprego e renda no país, o que vai fortalecer cada vez mais o mercado interno. Aqui são os dados que eu tenho certeza que os senhores já tiveram a oportunidade de ver, mas é sempre importante ressaltar, porque o Brasil é o único país da história moderna e da economia moderna capitalista que conseguiu, num período curto de tempo, fazer uma transição entre um país de pobre para um país de classe média. Só para os senhores terem ideia, aqui, quando nós trabalhamos o ano de 2003, que é o início desse gráfico, nós temos aí 37% da população em classe média. E nós chegamos agora, em 2008, a 49% da população em classe média, e o nosso objetivo para 2014 é chegar a 56% da população em classe média. Então é um salto histórico do ponto de vista da melhora do perfil da população em termos de composição das classes sociais. Aqui nós vemos que, como é uma discussão, nós vemos que todas as classes sociais importantes subiram. A classe A e B, que era de 8%, vai chegar a 16% em 2014. Então a gente dobra no conceito o número de ricos que existem no país. A gente também cresce na redução de 27% da classe D, para passar a 20% da classe D, e o objetivo, se tudo correr bem, é sair de 28% do que nós chamamos de pobreza extrema, para chegar a menos de 5% de pobreza extrema em 2014. Então, de forma geral, a sociedade brasileira e o mercado de consumo brasileiro, ele vem sendo e vai continuar sendo o motor do desenvolvimento da economia brasileira dos próximos anos. É óbvio que isso não é feito se a economia não aumentar e não incentivar a criação e a expansão do que nós chamamos de estoque total de crédito, que é o que vocês podem olhar aqui, em relação ao PIB e em relação também à questão do consumo. Só um elemento aqui colocar, é que quando nós trabalhávamos o início do nosso governo, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é tão importante para o desenvolvimento do país, o BNDES tinha um orçamento de 60 bilhões e aplicava no ano 42 bilhões. Esses são os dados de 2003. Nós vamos fechar o ano de 2011 com o BNDES aplicando na economia
mais de 140 bilhões de reais. Então, portanto, isso não só coloca o BNDES como um dos principais bancos de desenvolvimento do mundo, mas ele garante que a economia brasileira consiga dar um salto dentro do processo de investimento. É óbvio, se os senhores perguntarem, isso é suficiente? Não, sozinho não é suficiente. Nós precisamos cada vez mais atrair o sistema bancário privado e trabalhar o sistema bancário brasileiro como um todo. Portanto, dado esse cenário que nós temos no mundo e dado o cenário de crescimento da economia brasileira, que nós achamos justamente pela redução da desigualdade é um cenário de crescimento sustentável, o governo da presidenta Dilma concentrou o seu trabalho nesses 6 primeiros meses no estabelecimento de uma nova política industrial, o que nós chamamos aqui de Plano Brasil Maior, que é composta